Olá e sejam muito bem-vindos. Se preparem, porque a gente está prestes a começar uma jornada incrível pelo espaço e pelo tempo. Vamos juntos explorar o nosso universo e o ponto de partida é uma coisa que a humanidade faz desde sempre: olhar para o céu. Então vamos nessa! Para começar, vamos pensar numa ideia que é de explodir a cabeça. Toda vez que a gente olha para as estrelas, na verdade estamos viajando no tempo. Isso acontece porque a luz, mesmo sendo super rápida, leva um tempo para viajar por esse espaço gigantesco. A luz de uma estrela que está bem longe pode ter viajado por milhões de anos antes de finalmente chegar aqui nos nossos olhos. E olha só, isso não vale só para as estrelas distantes, não. A luz do nosso próprio Sol leva cerca de 8 minutos e meio para chegar até a gente. Isso significa que, se o Sol simplesmente desaparecesse agora, a gente só ia perceber isso daqui a 8 minutos e meio. É incrível, né? A gente sempre vê o Sol como ele era no passado. Essa noção de tempo e espaço é uma coisa até que bem moderna. A nossa compreensão do universo mudou e muito ao longo da história. E essa evolução, nossa, é uma história fascinante por si só. O mais interessante aqui é a revolução de pensamento que isso tudo representa. Por milênios, a humanidade acreditava num modelo geocêntrico, sabe? A Terra no centro de tudo. Aí lá no século XVI, vem Nicolau Copérnico e propõe um modelo heliocêntrico. Foi uma mudança tão radical que abalou as bases da ciência, da filosofia, até da religião. Forçou todo mundo a repensar qual era, afinal, o nosso lugar no universo. E a partir daquela revolução, o ritmo das descobertas só acelerou. Essa linha do tempo mostra alguns dos saltos gigantescos que a gente deu. Desde Newton explicando a gravidade, passando por Einstein que remodelou nosso entendimento de espaço-tempo, até os telescópios supermodernos de hoje que nos permitem ver o nascimento de galáxias e a beiradinha de buracos negros. Bom, todas essas descobertas nos ajudaram a mapear o nosso lugar no cosmos. Então, que tal a gente dar um zoom out de tirar o fôlego para entender a verdadeira escala da nossa existência? Vamos começar aqui na nossa casa. Esse pálido ponto azul, o único mundo que a gente conhece que até hoje abriga vida. Agora, se afastando um pouquinho, a gente vê a Terra no seu lugar, orbitando a nossa estrela, o Sol. Ela faz parte dessa vizinhança cósmica que a gente chama de Sistema Solar. Mas até o nosso sistema solar inteiro é só um grãozinho de areia na Via Láctea, a nossa galáxia. Uma cidade em espiral com centenas de bilhões de outras estrelas. E a Via Láctea também não está sozinha, não. Ela faz parte de uma família de umas 50 galáxias, um aglomerado que a gente chama de grupo local, dançando junto com a nossa vizinha gigante Andrômeda. E o zoom continua. Esse grupo de galáxias é só um bairro bem pequeno dentro do superaglomerado local. Não é mais uma cidade, e sim um filamento imenso na teia cósmica, se estendendo por milhões de anos-luz. E aí, finalmente, a gente chega na maior escala que conseguimos enxergar, o universo observável, uma tapeçaria de superaglomerados e vazios. Essa viagem toda mostra o quanto a gente é pequeno e, ao mesmo tempo, o quão profundamente conectados estamos a essa imensidão toda. Depois de ver a escala do universo, vamos focar agora nos motores que iluminam e dão vida a ele, as estrelas. Então, o que é uma estrela exatamente? Bom, de forma bem simples, é um reator de fusão nuclear gigante. Uma bola massiva de gás, principalmente hidrogênio e hélio, que é tão densa e quente no centro que os átomos começam a se fundir. E esse processo libera aquela energia toda que a gente vê como luz e calor. E aqui a gente vê direitinho como uma estrela nasce. Tudo começa numa nebulosa, uma nuvem de gás e poeira. A gravidade faz com que essa nuvem comece a se juntar, formando uma protoestrela bem quente. Quando a pressão e a temperatura lá no núcleo ficam altas o suficiente, a fusão nuclear começa. E pronto, uma estrela nasce entrando na sua fase mais longa e estável. Mas, assim como nascem, as estrelas também morrem, e o destino final delas depende da sua massa. Estrelas menores, tipo o nosso Sol, incham e viram gigantes vermelhas antes de encolherem e se tornarem anãs brancas. Já as estrelas maiores têm um final bem mais dramático. Elas explodem em supernovas, deixando para trás estrelas de nêutrons ou, no caso das maiores de todas, buracos negros. E essas mortes explosivas das estrelas não são só o fim de uma história, viu? Elas são, na verdade, o começo de outra. Uma história que nos conecta diretamente ao cosmos. A nossa busca para entender o cosmos sempre foi um esforço humano, impulsionado por mentes brilhantes.
E é muito importante a gente reconhecer as contribuições, muitas vezes esquecidas, de mulheres pioneiras como Henrietta Henrietta Leavitt e Cecilia Payne-Gapskin. As descobertas delas mudaram completamente a nossa visão do universo. E aqui está o ponto central, a conexão mais poética de todas. Lembram daquelas supernovas, as mortes dramáticas das estrelas? Elas não são um fim, são uma criação. É no coração ardente dessas explosões que novos elementos são forjados e espalhados pelo universo. O carbono do nosso DNA, o cálcio nos nossos ossos, o ferro no nosso sangue, tudo isso foi cozinhado dentro de uma estrela que morreu bilhões de anos atrás. Como disse o grande astrônomo Carl Sagan, nós somos, literalmente, poeira de estrelas. E essa conexão toda tem implicações bem práticas. A astronomia não é só sobre olhar para longe. Ela nos ajuda a cuidar da nossa casa. Ela impulsiona a tecnologia, inspira a educação e aumenta a nossa consciência sobre como o nosso planeta é precioso e frágil, o que se alinha perfeitamente com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Então, quando a gente olha para o futuro, para as estrelas e para dentro de nós mesmos, a gente se lembra que a nossa jornada de descoberta está muito longe de acabar. Cada nova imagem do James Webb, cada nova teoria, abre um universo de novas perguntas. E isso nos deixa com uma reflexão final. Qual será o próximo passo nessa nossa grande aventura cósmica? Se gostou do conteúdo, não se esqueça de curtir e compartilhar.